Você já teve aquela sensação de ficar postando, publicando conteúdo, sendo constante, autêntico na produção de conteúdos e você não ter resultado em atração de clientes dentro do teu escritório de arquitetura? De você conseguir seguidores, algumas curtidas, comentários de amigos, familiares, fornecedores, mas cliente que é bom, pedido de orçamento, gente que vai botar dinheiro no seu bolso, raramente acontece ou nem acontece? Cara, eu vou te dizer, essa é uma situação extremamente comum e eu vou te mostrar nesse vídeo como foi que eu saí dessa situação, como foi que eu conquistei um fluxo constante de pessoas, de clientes vindo por dentro do Instagram e a estrutura que eu ensino aos meus mentorados e meus clientes para ter esse fluxo constante de pessoas também vindo pelas redes de produção de conteúdo, como Instagram, YouTube, e-mail. Mas o que eu quero que você entenda primeiro é o seguinte: mais ou menos da época de 2023 para 2024, eu passei cerca de um ano, um mês e 4 dias sem conseguir nenhum cliente. E na época, um dos principais modelos de captação de clientes que eu investi tempo e dinheiro para conseguir pessoas foi o modelo de produção de conteúdo. E como é que era ensinado naquela época e como é que hoje também é ensinado essa parte de produção de conteúdo? Normalmente era assim: você tinha aqui o conteúdo, onde dentro do conteúdo você tinha normalmente o conteúdo de valor. O seu objetivo era gerar valor, fazer com que o cliente se convencesse naturalmente através do seu conteúdo que ele precisa de você. Era exatamente assim que ensinavam: gere valor primeiro. E esse conteúdo ele ia servir para trazer audiência. E dentro dessa audiência você poderia trazer ela de maneira orgânica, viral, ou através de tráfego pago, ou através de anúncios pagos, através de campanhas pagas, principalmente que utilizava o botão turbinar. E dentro dessa audiência ia ter uma porcentagem que ia se convencer pelo valor que você gerou a ela, pelo seu conteúdo, a entrar dentro do seu processo de vendas, a te chamar para pedir um orçamento, para entender mais sobre o seu serviço, para entender mais sobre aquilo que você vende. E dentro do processo de vendas, você ia fazer a venda, você ia colocar dinheiro no seu bolso. Esse era o modelo principal que é ensinado até hoje, que era ensinado para mim, foi o modelo também que eu apliquei durante todo esse período que eu passei sem conseguir novos clientes. E eu parei de investir nesse modelo mais ou menos ali em abril de 2024, quando eu comecei a implementar para minha agência, para minha empresa, os funis de curto prazo, principalmente o funil de isca digital, que foi o funil que me tirou da dependência de indicação. E se você não conhece esse funil, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um dos principais funis que a gente utiliza hoje para arquitetos terem resultado em captação de clientes. Funciona muito bem, principalmente para nichos mais específicos como iluminação, paisagismo, comercial, arquitetura comercial. Principalmente se você hoje é um arquiteto que trabalha com arquitetura comercial, invista em um funil de isca digital. Funis de isca digital funcionam exorbitantemente bem para o nicho de arquitetura comercial. Se você quiser ver, tá aqui o link na descrição e o link no card também, os principais funis que a gente aplica. Mas eu voltei a investir nesse modelo mais ou menos ali em setembro, agosto de 2024, quando eu já tinha um fluxo constante de clientes pelos funis de curto prazo, principalmente a isca digital. E o que foi que eu entendi, o que foi que eu também estudei e vi os grandes players, principalmente lá da gringa, aplicando em relação a esse modelo? O principal fator foi o seguinte: que esse modelo, tradicionalmente, como ele é ensinado dentro das mentorias para arquitetos, como a maioria das agências de marketing ensina também, ele tem grandes desvantagens, que é por isso que muitos arquitetos desistem. Que é o seguinte: a primeira desvantagem dele é em relação ao conteúdo. Conteúdo, primeiramente, é algo pro longo prazo. É algo que você só vai conseguir resultados mais consideráveis quando você estiver aplicando ali diante de meses, semanas, para que você tenha um resultado considerável. E conteúdo, ele demanda de muito tempo e testes. Conteúdo é algo que demanda de tempo, depende de testes para serem feitos. E uma das principais questões hoje é que o seguinte: produzir conteúdo leva tempo. Leva tempo você produzir vídeo, leva tempo você produzir carrossel. Mesmo hoje, com, por exemplo, a inteligência artificial, você consegue facilitar esse processo? Consegue. Mas conteúdo leva tempo. E aí vem a outra grande desvantagem, que é o seguinte: para esse modelo tradicional ele funcionar, você precisa ter um crescimento de audiência diário por dia de muito grande, ali de 30, 40 pessoas
ou mais por dia para que você possa fazer com que naturalmente, dentro desse crescimento de audiência, essa porcentagem de gente passe naturalmente para te pedir um orçamento, para entrar dentro do seu processo de vendas, para entender mais sobre aquilo que você vende. E é por isso que muitos arquitetos existem. Porque imagina comigo, você passa ali 3, 4 meses investindo em um funil que só vai te trazer resultado ao longo prazo. Você ali tem um fluxo de crescimento de audiência diário de 5, 4 pessoas, que não é o suficiente para te passar um fluxo constante de gente para o teu processo de vendas, e ali raramente chega uma pessoa dentro do seu processo de vendas para te pedir um orçamento, e às vezes você acaba não fechando elas. Então, por isso que muitos arquitetos desistem. Eles passam 3 meses investindo em um modelo que só vai trazer resultado no longo prazo, passa tempo produzindo conteúdo, e aí a quantidade de gente que chega para o processo de vendas é muito pequena mesmo, e a maioria ali pode não fechar ou pode passar numa negociação de 30, 60 dias em negociação até que venha a fechar, sendo que no curto prazo, sendo que hoje o arquiteto que depende de indicação tem um faturamento previsível, ou tem um faturamento muito baixo, e ele precisa dessa grana, precisa desse dinheiro, precisa desse cliente, por quê? Porque as contas não param, e ele está investindo dinheiro nesse funil, está colocando dinheiro, está colocando tempo para atrair clientes. É por isso que muitos arquitetos desistem desse modelo nos 3 primeiros meses, ou, por exemplo, contratam um social media e depois demitem o social media e desistem do social media, exatamente por quê? Porque o social media também faz a mesma coisa, passa ali 3, 4 meses produzindo conteúdo para ficar nesse mesmo processo. Essa é a grande desvantagem desse modelo tradicional. E quando eu entendi isso, eu comecei a implementar umas outras fases que eu vi a galera da gringa implementando, que funcionou muito bem. Eu vou mostrar para você quais são essas fases, que também são as fases que meus mentorados aplicam, que meus clientes aplicam para ter resultado em atração de clientes, utilizando produção de conteúdo pelas redes sociais como Instagram, YouTube e e-mail, que é a seguinte: existe uma fase que é essa fase aqui, entre a audiência e o processo de vendas, que a gente chama de empilhamento de funis. Rafa, o que isso significa? Significa o seguinte: dentro do modelo tradicional, a gente vai ter a porcentagem de gente que vai passar naturalmente por processo de vendas. Vai ter a porcentagem de gente que naturalmente vai querer entender mais sobre o que você vende, vai se convencer pela sua mensagem, pela sua comunicação. Mas essa porcentagem de gente que vai passar por processo de vendas é muito pequena, é muito pequena. Então a gente vai passar uma porcentagem maior de gente por processo de vendas através dos funis de aquisição. Ou seja, através de caminhos claros para o cliente sair desse momento de audiência e chegar ao seu processo de vendas. E qual foi o resultado disso? Quando a gente começou a implementar esse empilhamento de funis, começou a implementar funis de aquisição dentro desse modelo de trazer audiência, os resultados foram muito fortes em atração de clientes, ali cerca de 2, 3, 4 pessoas por dia chegando no processo de venda. Por quê? Porque dentro do empilhamento de funis existem 4 funis principais que você aplica, que é a isca digital, que ela é um funil muito versátil, foi o funil que me tirou da dependência de indicação, é um funil muito versátil, recomendo demais você implementar, que existem 3 modelos principais. O PDF funciona muito bem, principalmente para arquitetura comercial, o mini curso ou mini aula e a consultoria gratuita. Esses 3, eles já geram um fluxo constante de pessoas que vêm pelo funil de isca digital. E você implementa também o funil de produto, caso você tenha produtos, infoprodutos, produtos físicos, o funil de orçamento direto e o funil de social selling, que já tem um vídeo aqui no canal explicando também como é que funciona o processo de social selling, uma das técnicas de venda mais fortes que você pode implementar dentro desse modelo para a captação de clientes. Então, o que foi que a gente começou a perceber? Começou a perceber que o quê? Produzir conteúdo sem funil não adianta de nada. Por quê? Porque, primeiro, você vai ter um conteúdo que vai demandar tempo e vai demandar testes para que ele te traga resultado. Você vai precisar de um crescimento de audiência diário por dia, e quando aquele cliente consumir seu conteúdo, ele não vai ter para onde ir depois. Ele vai consumir seu conteúdo e não vai ter para onde ir depois. Se ele não tiver no momento, principalmente para te pedir um orçamento, ou ele não tiver convencido ainda que ele precisa do seu serviço, ele vai passar ali meses, demorar meses, semanas para te pedir um orçamento. Mas dentro dos funis de aquisição, quando ele entra por dentro de um funil, esse tempo é reduzido drasticamente. Você consegue colocar ele dentro do processo de venda de maneira muito mais fácil. E foi assim que a gente
conseguiu em 2024 gerar cerca de 600 pedidos de orçamento só pelo Instagram, utilizando o empilhamento de funis. O empilhamento de funis ele é muito forte dentro principalmente desse modelo de atração de clientes. Mas não só isso, dentro do empilhamento de funis também tem outra técnica que a gente utilizou, mas agora é dentro do processo de vendas, que é as ofertas sob demanda. O que isso significa, Rafa? Significa o seguinte: no modelo que a gente está aplicando, uma porcentagem de gente está passando por processo de vendas, naturalmente, e outra porcentagem está chegando ao processo de vendas pelos funis de aquisição, pela isca digital, pelo funil de produto, pelo orçamento direto, pelo social selling, sendo que quando essas pessoas chegam no processo de vendas, vão ter pessoas que hoje estão no momento para contratar o seu serviço, estão no momento para fechar o seu projeto, e vão ter pessoas hoje que não vão estar no momento para contratar o seu serviço principal, para fechar um projeto com você, ou que não faz sentido para você ter elas como clientes de projeto. Então, dentro das ofertas sob demanda, a gente desenvolveu duas ofertas principais, que é a oferta que a gente chama de oferta principal e a oferta secundária. Essas ofertas, elas servem principalmente para quê? Para que você direcione as pessoas que chegam ao seu processo de vendas para dentro daquela oferta que faz mais sentido para o cenário dela. Assim você consegue aproveitar muito melhor a demanda de gente que chega até você e realizar muito mais vendas. Então, por exemplo, se a pessoa não está no momento de contratar teu projeto, tu pode oferecer uma oferta secundária, que pode ser uma consultoria, uma planta de layout, um projeto pré-pronto ou um projeto mais básico em que você consiga ali colocar dinheiro no seu bolso, gerar fluxo de clientes. Principalmente se hoje você está desanimado com o Instagram, se hoje você está desanimado com a atração de clientes pelo Instagram, se você gostaria de ter um fluxo mais constante de gente pelas redes sociais, aplica esse modelo. Aplica o empilhamento de funis e aplica as ofertas sob demanda. Não fica no modelo tradicional, porque você vai penar muito para ter resultado, para que você consiga ali clientes vindo sem depender de indicação, para que você consiga um fluxo constante de clientes dentro do teu escritório. A gente ensina todo esse modelo, por exemplo, dentro do Mapa do Arquiteto de Fortunas, que é nosso livro, que caso você queira adquirir, vai estar aqui no link da descrição. Mas esse é um modelo hoje que a gente implementa, principalmente de funil de longo prazo, para todos os nossos arquitetos, para eles conseguirem um fluxo constante de clientes, porque é muito poderoso. Você tem a porcentagem de gente que passa naturalmente por processo de vendas, e você mesmo com pouca audiência, mesmo ali com um crescimento de 5, 6 pessoas por dia de audiência, você consegue um fluxo constante, porque você joga as pessoas para dentro do seu processo de venda através de funis. E os funis, eles encurtam o caminho de decisão do cliente, eles encurtam muito, faz com que o cliente tome a decisão de maneira muito mais rápida e estruturada, sem depender dele ter que passar naturalmente, dele se convencer sozinho. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha ele, se inscreve. Estamos voltando a publicar conteúdo semanalmente de marketing e vendas para arquitetos, que eu tenho certeza que vão te ajudar a escalar o teu escritório de arquitetura. Caso você queira, a gente tem uma consultoria gratuita, abrimos vagas para a nossa consultoria gratuita. Se você quiser concorrer a uma vaga para dentro da consultoria, aqui embaixo tem um link também para que você possa acessar e cadastrar e concorrer a uma vaga para participar da nossa consultoria gratuita. Cara, agradeço demais a sua presença e até nosso próximo.